Estamos de volta aqui nesta cobertura especial da Jovem Pan e já com a gente Décio Daidoni Júnior, especialista em direito trabalhista. Com imagem e tudo, você já observa ali na nossa tela ao lado do Thiago Berrache, o Décio Daidoni Júnior, especialista em direito trabalhista. O home office tem sido muito empregado, né, nesse momento de pandemia. Na opinião de alguns, é uma realidade e veio para ficar, né? Empresas precisam estar atentas para o cumprimento de algumas regras. E o Décio Daidoni Júnior poderia iniciar esse papo falando um pouquinho sobre quais seriam essas regras essenciais para a realização do home office, que é uma novidade para alguns nesse momento de pandemia. Outras pessoas em outras empresas já utilizavam bastante do home office. Bom dia, prazer em ouvi-lo, Décio Daidoni. Bom dia, tudo bem? Prazer é todo meu. Vamos lá, realmente algo que veio para ficar. O teletrabalho, ou home office, ou trabalho à distância, ou trabalho remoto, é uma situação que existe já há bastante tempo, não é de agora, nós estamos falando de algumas décadas, e agora, por conta emergencial dessa pandemia, as empresas foram obrigadas, até de forma abrupta, a fazer essas mudanças, implementar essas mudanças, e requer, sim, alguns cuidados importantes, né? O primeiro deles é ter um contrato de trabalho em que vai regrar essa situação do teletrabalho. Ou, no caso de contrato já existente, fazer um aditivo a esse contrato de trabalho, onde lá vai constar de que forma a empresa vai tratar as questões de segurança e medicina do trabalho, questão de reembolso de despesas, se for o caso, né? A questão de, eventualmente, o empregado se deslocar para a empresa por 1 ou 2 vezes na semana para alguma atividade, que isso não tem problema nenhum, pode acontecer também. Então, são regrinhas importantes que não podem ser esquecidas pela empresa para que isso não gere um problema maior lá na frente. Por exemplo, Décio Daidoni Júnior, eu vou contratar um profissional para fazer uma função X. O salário é diferente para um profissional que exerce essa função presencialmente e para um funcionário que exerce o home office? Não deveria ser diferente, porque se o trabalho pode ser feito na empresa e também pode ser feito na sua casa, na residência da pessoa, então significa dizer que não tem diferença na sua atuação, na sua forma de cumprimento, né? É diferente daquele trabalhador que vai operar uma máquina e que essa máquina não existe na sua casa, tal. Aí a gente é uma situação diferenciada. Agora, o trabalho em si, como ele pode ser deslocado da forma presencial para a forma de trabalho na residência, então não justifica ter diferença de salário para essas situações. José Manuel de Barros. Doutor Décio, bom dia. Em relação aos equipamentos que a pessoa, mesmo no trabalho remoto, ela estiver utilizando, né? Esse equipamento a empresa precisa fornecer, esse equipamento pode ser da pessoa, precisa haver uma regra até para que as empresas tomem esses cuidados que o senhor se referiu aí. É preciso que haja, alguma coisa sendo colocada, oficializada nesse aspecto, não? Sim, precisa, isso é muito importante. Nenhum empregado paga para trabalhar, né? Ele vai lá com a sua presença pessoal e trabalha, ou na empresa ou na sua residência. Então, ele não pode pagar por isso. O trabalho em casa, se ele tiver com esse trabalho algum custo extra, algum custo adicional, então vamos supor que a internet que ele tem hoje, ou ele nem teria essa internet, vamos supor que nem tem internet na casa dele, ele precisa da internet para exercer o trabalho, então nesse caso esse custo ficaria para a empresa, né, porque ele não pode pagar para trabalhar. Agora, se ele já tem internet em casa, funciona bem e ele está lá trabalhando para a empresa sem nenhum custo extra para isso, então também não há motivo de ter nenhum pagamento adicional por conta disso, tá? Agora, inicialmente, o que se tem como importante deixar claro? E todo o mobiliário, então a parte de cadeira, de mesa, a parte de iluminação, energia e tudo mais, e a parte tecnológica, então o seu computador e tal, precisa ser provido pela empresa, tá? Isso é importante deixar claro.
a não ser que, como eu falei, ele já tenha isso, não vai ter nenhum custo extra para isso, então ele não teria o porquê da empresa ter que pagar por isso. E que é importante também, com o que eu falei já com relação à segurança e medicina do trabalho, é que não basta o empregado, na sua casa, ter uma cadeira ou ter uma mesa. Ela precisa ter algumas especificações certas para que isso atenda às normas de segurança, de ergonomia do trabalho, e que ele não tenha problemas no futuro, tá? E nesse caso, a empresa precisa não só prover do mobiliário, caso ele não tenha nas especificações corretas, como ela vai também fazer uma fiscalização desse uso. Ela precisa fiscalizar para ver se ele está usando corretamente, e o empregado, por sua vez, ele vai assinar um termo de responsabilidade em que ele vai se comprometer com a empresa de que ele efetivamente vai usar aquilo, vai cumprir com as regras. É importante que a empresa dê treinamentos para tornar aquele ambiente de trabalho que está na casa dele, mas é um ambiente de trabalho, torná-lo seguro, né, para que não gere nenhum tipo de acidente, que ele não tenha problemas lá na frente. Então, um pouco dos dois lados. O empregado, se ele tiver, ok. Se ele tiver um custo extra, a empresa paga. Se ele tiver, mas não tiver em consonância com as normas, né, se não tiver com as especificações corretas, então a empresa também precisa prover desse mobiliário para ele. Tiago Berraich, o homem que apresenta diariamente o Jornal da Manhã, e não tem home office. Você tem que estar aqui cedo, porque tem maquiagem, aqui, né? Tem que se aprontar, tem que estar bonitão para entrar no ar, ao lado da Kalina Sabino. Aí não tem conversa, Tiago Berraich, tem que estar aqui. Doutor Décio, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan, como sempre, o senhor atende a gente com muita gentileza. Eu pergunto o seguinte, nesse período, o que pode, por parte dos patrões, em relação à redução de salários? Quem é pessoa jurídica, quem é CLT, o Congresso Nacional discute também medidas em relação a isso. Se a pessoa é CLT e teve o salário reduzido, ela pode compensar isso com a ajuda do governo, com a Caixa Econômica. O que efetivamente está valendo nessa pandemia, doutor? Vamos lá, a gente tem uma medida provisória específica para isso, tá? Que é a medida provisória 936. Ela fala na possibilidade de reduzir o salário e reduzir a jornada de trabalho de forma concomitante e proporcional. E aí pode ser nas alíquotas de 25%, 50% ou 70%. Então, você reduz 50% do salário, reduz 50% da jornada. E aí, nesse caso, ou pode ter também a suspensão, né? Mas vamos falar da redução especificamente, que foi a tua pergunta. Então, na redução, vamos supor que o empregado tenha uma remuneração ali de 3 salários mínimos, vamos arredondar a R$3.000. Vai reduzir em 50%, então o empregador vai pagar para ele 50% do salário, ou seja, os R$1.500, né? E ele tem direito a receber um benefício, que é o benefício emergencial do governo, que é correspondente a 50% daquilo que ele teria direito a receber de seguro-desemprego, tá certo? Então, vai somar esse 50% do empregador mais esse 50% do seguro-desemprego como a remuneração dele. E aí ele vai seguir por até 3 meses, que é o que a medida provisória fala, que ele pode adotar essa redução por no máximo 3 meses, tá? Zé Manuel? Então, doutor, o Tiago Berraich havia colocado, né? Há uma diferenciação entre CLT e pessoa jurídica nessa questão? CLT e pessoa jurídica. A medida provisória ela é específica para empregados, para CLT. E aqueles empregados que foram contratados até 1º de abril. Tá? É isso que fala a medida provisória hoje. Então, é diferente, e aí é bem bacana, eu realmente tinha esquecido de responder, porque uma coisa é o benefício emergencial, que é voltado para o empregado seletista. Outra coisa é o auxílio emergencial, que é voltado para os autônomos, desempregados, microempreendedores, que é aquele auxílio de R$600 por até 3 meses. Doutor, até para a gente já ir fechando, muitas perguntas aqui chegam pelas redes sociais, pessoas tirando dúvidas, por exemplo, quem recebe vale alimentação, trabalhando em casa, ela perde esse direito? Como é que funciona isso em relação aos direitos que a pessoa tem trabalhando na empresa e quando ela passa a trabalhar em casa, doutor? Excelente.
não deveria perder, tá? Com relação ao auxílio alimentação, o auxílio deve ser mantido, porque ele é para o trabalho, né? Então, se ela continua trabalhando ainda aqui em casa, ela deve receber esse benefício. O único auxílio que a gente entende que não é cabível nesse momento de trabalho em residência é o Vale Transporte, porque a pessoa não tem o deslocamento. Então, ela não sai de casa para ir para trabalhar e não tem o deslocamento de retorno para sua casa. Então, não há motivo para a empresa continuar pagando o Vale Transporte. Agora, auxílio alimentação, Vale Refeição, tudo isso permanece ativo e sendo pago. A gente está falando muito desse trabalho remoto nesse momento de pandemia, alguma coisa assim emergencial. Mas já há dados que houve um aumento de 2012 para 2018 de 44% no número de pessoas que trabalham já de casa, no chamado teletrabalho. E há uma expectativa de um aumento de 30%. Eu vi notícias de grandes empresas que planejavam daqui 2 anos implementar um trabalho assim de venda online e que já cresceu. E muitas empresas que já vêm com bons olhos, muita coisa que meu funcionário faz na empresa, ele na verdade tem condição de fazer em casa. E já vislumbram ali na frente manter esse funcionário, quem sabe, trabalhando de casa. A legislação já prevê, já ampara, já está preparada para que esse aumento do teletrabalho realmente venha a acontecer aí, não numa fase de pandemia emergencial, mas numa fase já planejada? Sim, perfeito. Está preparado sim. Em 2017, novembro de 2017, nós tivemos aquela reforma trabalhista e lá foi inserido os artigos que trazem toda a regra, as condições do teletrabalho. Então, aquelas empresas que vão adotar o teletrabalho como uma condição, como um regime fixo de trabalho, a gente recomenda que tenha uma política por trás disso para regrar isso tudo. Não se esqueça, é bem importante falar da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele está trabalhando em casa, ele tem que saber que todo aquele trabalho, aquele maquinário que ele tem ali, o computador e tal, ele deve ser utilizado para fins profissionais especificamente, né? Então, a legislação está, sim, preparada. É claro que ela pode ser melhorada, de repente, com um acordo coletivo, trazendo mais regras, se tiver alguma lacuna ali na lei, mas, inicialmente, está na CLT já o teletrabalho, e ele já vem, como você mesmo disse, ele vem crescendo na medida em que a tecnologia está aumentando, a gente tem uma internet mais rápida e tudo mais, esse trabalho em casa, ele realmente vinha crescendo. E agora, com a pandemia, fez com que as empresas experimentassem, tivessem o gostinho ali efetivo desse trabalho em casa, e muitas delas estão entendendo que, por uma série de reduções que elas vão ter, por exemplo, custo fixo, com aluguel, com água, enfim, com o próprio Vale Transporte, a empresa vai deixar de pagar, né? Então, elas estão entendendo que, para elas têm ali um fôlego financeiro melhor se ela mantiver o seu empregado trabalhando em casa e, eventualmente, desativar o estabelecimento dela. Então, isso realmente é algo que veio para ficar e aumentou radicalmente por conta da pandemia. Vamos agradecer ao Décio Daidoni Júnior, especialista em direito trabalhista, que dirimiu muitas dúvidas aqui. Foi muito boa a participação dele aqui nessa programação da Jovem Pan, nesse período de pandemia. Muitos temas importantes surgem, home office, muita gente fazendo isso, né? Foi algo necessário nesse momento, né? Já que as pessoas se afastaram do trabalho, do ambiente do trabalho, só que o trabalho, em muitos casos, até aumentou, né? A pessoa acaba até trabalhando mais de casa, né, doutor Décio? Sem dúvida. E talvez, não sei se tem tempo ainda, mas tem a questão de hora extra, né? Esse é um ponto importante do home office. As pessoas não sabem se tem controle de jornada, se não tem o controle de jornada, né? Pela CLT, especificamente, ela está isenta de controle, então não teria o pagamento de hora extra porque a empresa não controla quanto tempo ela trabalha por dia. Mas, se a gente fala de questões tecnológicas, um software, o próprio login, né, da empresa, faz o login, depois, no final do dia, sai da empresa, do sistema da empresa, tudo isso permite com que a empresa faça esse controle. Então, a empresa podendo controlar a jornada e controlando efetivamente, tem inclusive direito ao recebimento de hora extra. Agora, se a empresa não controlar, entender que o empregado não precisa
de nenhuma obrigatoriedade de jornada, começar a tal hora, terminar a tal hora e tudo mais, então nesse caso não teria o direito à hora extra. E quem fica com telefone de empresa, sábado, domingo, o telefone toca, não tem hora para tocar, a pessoa não dorme, acorda com o telefone, não é uma questão tão simples assim também, né, doutor? Não é, e esse é um outro ponto importante, que na medida provisória, ou seja, para quem está em home office agora, se trabalhar ali às 8 horas e depois, acabou de trabalhar, terminou o trabalho 18 horas, trabalhou desde as 8, desde as 9 da manhã, 18 horas parou de trabalhar, foi jantar e não sei o que, aí trocou uma mensagem por WhatsApp com alguém da empresa, pela medida provisória, isso não gera trabalho, não é tempo à disposição do empregador, tá? Agora, a gente sabe que essa é uma condição que, depois da pandemia, lá na frente, se a empresa for controlar a jornada, a partir do momento que a pessoa, mesmo ali às 10 da noite, começa a responder um e-mail, começa a responder um WhatsApp, isso pode ser considerado trabalho, sim, e tempo de serviço. E aí, se ele já trabalhou 8 horas e está trabalhando mais tempo ali, respondendo os e-mails, os WhatsApp e tudo mais, isso também pode gerar hora extra, se tiver o controle de jornada. Tem alguns precedentes, né, doutor, em relação a isso. Pessoas receberam já indenizações porque receberam WhatsApp fora de horário, 8, 9, 10 horas da noite, algo que não compreende a jornada dessa pessoa, né? Perfeito, tem sim, e o que a gente recomenda lá no escritório é que as empresas façam uma política de utilização desses mecanismos tecnológicos, rede social, WhatsApp, e-mails, para que não incorra nesse problema, porque muitas empresas têm o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, né? Só que essa ferramenta de trabalho não pode ser utilizada simplesmente a qualquer momento, de forma indistinta e sem nenhuma política por trás disso. Então, é bem importante que essa política seja feita para regrar essa situação. Olha, o WhatsApp de trabalho ou e-mails de trabalho vão ser trocados até determinada hora. E depois disso, você pode até mandar um e-mail, você pode até mandar um WhatsApp, mas você pode colocar na política, por exemplo, de que não há necessidade de responder, vai responder somente no dia seguinte, quando começar efetivamente a jornada de trabalho daquela pessoa. Muito obrigado. Agradecemos ao Décio Daidoni Júnior, especialista em direito trabalhista, que participou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, doutor Décio. Grande abraço, bom domingo. Eu que agradeço, um abraço. Até lá.